Uma boa noite a todos. Vamos então dar início às nossas atividades da noite, com o estudo estudo Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita, uma proposta lá da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, a todo o movimento espírita. Nós estamos no 18º encontro aqui do livro, o significado da lei da reencarnação em minha vida. Então a gente não conseguiu concluir ele no estudo anterior. Então nós vamos retomar, vamos ler uma mensagem, né, antes de iniciar. Faça tudo com amor. Tudo que é feito sem amor sai mal feito e tende à destruição. Só o amor constrói obras eternas e penetra profundamente o coração da humanidade, porque só o amor é positivo. Tudo o que não é amor é negativo. Faça tudo com amor, porque o próprio Deus é amor. Quando as criaturas fizerem tudo com amor, saberão o que é a saúde e a felicidade. Então essa foi a mensagem de Carlos Torres Pastorino, livro Minutos de Sabedoria. Então com a mensagem vamos elevar o pensamento a Deus e rogando a Ele nesse momento para mais um encontro da noite de hoje, sob a tutela do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que esta família, que o nosso mentor amigo nos inspire, para que a gente possa ter um ótimo estudo, um ótimo entendimento nesta noite, sob a orientação dos nossos benfeitores, que nos inspirem, e nesse clima de paz, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, os nossos vizinhos, no bairro, a todos aqueles que irão nos acompanhar também nos seus lares. Assim então, Senhor, com a sua permissão, damos início às nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então a gente parou, a gente deixou para ler do início um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Capítulo 3, item 3, 4 e 5. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferentes uma das outras são as condições do mundo, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles está os que em últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então dá para comentar um pouco, né? Quer comentar aí? Não, pode comentar. Aí está falando sobre diferentes categorias de mundos. Então aqui eles estão falando dos graus, né? O nosso planeta então passou de mundo primitivo para mundo de expiações e provas agora. Então no primitivismo, como diz aqui, mundo totalmente inferior era totalmente material, né?
era totalmente material, porque eles não tinham noção ainda de espiritualidade, né, de Deus, né, esse tipo de coisa, viviam no primitivismo, né. Boa noite, fica à vontade. A gente já deu início já à aula. A gente está lendo um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 3, que fala sobre as diferentes categorias de mundo habitados. E aí então nós estávamos comentando que o nosso planeta ele já transitou, o nosso planeta ele começou como inferior, né? Ele era primitivo, então era extremamente materialista, né? Os habitantes que viviam naquele início lá, no primitivismo, eles não pensavam assim em Deus, em buscar Deus, né? Se espiritualizar ainda, porque eles eram muito brutos, né? Homens da caverna, né? Aqueles homens macacoides, né? Que viviam lá naquele início, então eles eram puramente brutos, né? Materialistas, né? Usando somente coisas materiais. E aí então o nosso mundo já transitou para expiações e provas, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, que é um mundo ainda inferior, né? Mas não primitivo mais, muito ainda materialista, mas que muitos já estão buscando se espiritualizar, se moralizar, né? Já estão buscando isso. Mas digamos que a maioria, porque o nosso mundo ainda, como é um mundo inferior, onde o mal ainda impera, infelizmente na nossa sociedade a gente sabe, né? Que o mal, na verdade, o mal é a ignorância, né? Que o mal, na verdade, não existe, sim a ignorância. Porque a ignorância é quando a pessoa, o espírito, o ser humano não busca se melhorar, né? Não busca se aperfeiçoar, conhecer, estudar as leis, né? E aí então ele vive na ignorância, né? Gerando esse mal que a gente diz, né? Mas que na verdade não é um mal, é uma falta de conhecimento, né? De se espiritualizar. Então a maioria vive nesse mundo que a gente sabe, o nosso de hoje, que não busca, né? Não busca ainda a Deus, né? A espiritualidade. Muitos ainda buscam, hoje a gente sabe que tem muitas religiões, mas ainda assim tem muitas religiões, mas que ainda mesmo assim buscam as coisas materiais nas religiões ainda, né? Buscam ainda os rituais, buscam ainda as questões ainda, ou seja, assim, digamos assim, mágicas, né? Que resolva a sua vida logo, né? Querem as facilidades, na verdade, né? E muitos vivendo ainda os rituais, né? Que a gente sabe, né? Cultuando imagens, amuleto, esse tipo de coisa, muitos rituais, né? Então, na verdade, ainda é uma ignorância, né? Por mais mas eu estou buscando a igreja, estou buscando a Deus. Mas muitas vezes é só não falar que está buscando a Deus, mas na verdade não está ainda. Porque, na verdade, o que é buscar a Deus, se espiritualizar, né? Buscar a Deus, a gente sabe que é muito mais do que simplesmente, né, conhecer uma Bíblia, um livro, estudar, decorar, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que tu acender vela, de que tu cultuar a imagem. Claro que muitos podem fazer isso desde que seja uma coisa de coração, né? Porque o que Deus vê em nós? Ele vê o nosso coração, né? É isso que ele vê dentro de nós. Ele não vê o que a gente... mas é que eu sei a Bíblia de cor, eu sei as obras de Kardec, tudo de cor, isso aí para ele não importa. O que importa é o teu coração, o teu sentimento está voltado às questões superiores, né? Porque tu pode ser uma pessoa que não tem estudo, mas tu tem um bom coração. Na tua humildade, na tua simplicidade, você busca a Deus, naquela singeleza, né? Poucas palavras, mas tu tem aquela bondade dentro de ti. E isso é que importa para Deus, né? Então a gente vê ainda muito poucos ainda, mas já bastante estão buscando a Deus realmente de coração. Porque a gente sabe que muitos se dizem cristãos no nosso país, que é o Brasil, né? A maioria são cristãos, é o cristianismo que domina o Brasil, né? Mas quantos desses cristãos que se dizem cristãos são verdadeiramente cristãos, né? Porque muitos só dizem de boca, né? Mas realmente sentir, viver aquilo, né? E como a gente comentou, né? De coração, né? Isso é muito pouco ainda, né? Por isso que a maioria vive na ignorância ainda, né?
Qualquer dúvida tu pode perguntar, tá? Fica à vontade. É um momento de estudo, pode debater, perguntar, tá? Se não entendeu. Então vamos continuar ali. É o capítulo 3. O item. Não, item 3. O 3, o 4 e o 5. É diferentes categorias de mundos. Tu vai encontrar uma dificuldade aí assim, nas ordens assim de palavra, porque esse aí é outra editora. O sentido é o mesmo, mas só muda as palavras, assim, a ordem, tu vai ver. Tu vai sentir que vai mudar um pouco, porque o teu é a editora ID. E a que a gente está lendo é da FEB. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como consegue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria de mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então ali a gente já tinha antecipado bastante coisa, né? Então o mundo de expiações e provas que a gente está, mas que já estamos em período de transição, a gente está transitando para mundo de regeneração. Então a gente não, ninguém pode determinar datas ainda, né? Ninguém vai dizer, vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, não tem como determinar, né? Isso é Deus que sabe, e na verdade o processo de regeneração é um processo que vai depender muito de nós também, né? Vai depender do nosso esforço, a nossa boa vontade de querer se melhorar, porque a diferença é que muitos querem um mundo regenerado, mas para ter um mundo regenerado vai depender de quem? Porque o planeta é maravilhoso, né? Mas as pessoas que vivem no planeta é que dificultam as coisas, né? A vida, né? A gente sabe, o planeta incomoda em alguma coisa? Na verdade é a gente que incomoda o planeta, né? A gente incomoda poluindo o planeta, né? Dando todo esse problema que está dando hoje, essas adversidades. Quem é que faz isso tudo? Somos nós mesmos, né? Então vamos ter um planeta melhor a partir do momento que todos nós se conscientizarmos de que nós devemos nos melhorar. Porque a partir do momento que eu não melhorar o meu mundo interior, como é que eu vou querer que o mundo exterior melhore? Né? E isso começa em pequenas coisas. Já começa dentro dos lares, que ali que se ensaia a nossa vida para o mundo, né? É dali que vai sair os filhos, né, para o mundo. Então ali que você vai levar, né, um conhecimento para aqueles que estão ali, dando principalmente os exemplos, para que dentro daquele lar seja um exemplo para os outros lares. E aí se cada lar, se cada pai e mãe fizesse o seu papel dentro dos lares, imagina como aí o mundo com certeza ia se melhorar, né? Porque iam ter famílias voltadas para as questões, né, espiritual, querendo se melhorar, se moralizar, né, fazendo bem para eles e para o próximo, pensando mais no próximo,
Aí que nós podemos dizer que vai poder melhorar o mundo. Mas como que vai melhorar? Aí muitas pessoas reclamam, mas o problema é os políticos que estão fazendo tudo isso, tá, né? Só um pouquinho, os políticos, eles saíram de dentro de um lar também, né? E muitas vezes a gente reclama e está criando um filho ali que um dia vai ser o que na vida? O que ele vai ser no futuro? Né? Então a gente nós devemos fazer a nossa parte para um mundo melhor. A gente não pode julgar o outro, tocar pedra no outro pelos erros dele, o que ele está fazendo. O outro não importa. É a gente que deve se melhorar e fazer o nosso exemplo, né? Para uma sociedade melhor, uma família melhor. E assim a gente vai mudando esse paradigma de ser tudo dá para virar. Ah, mas o outro também eu também você, vamos fazer isso, vamos pintar e bordar. Ah, porque o fulaninho lá pode, né? Mas lá é lá, aqui o nosso lar é um lar cristão, é um lar de paz. A gente vai procurar construir essa paz, essa harmonia. É isso que a gente tem que ser consciente, né? E aí então, quando a gente tiver essa consciência, com certeza nós vamos ter um planeta melhor, né? Um planeta mais justo, onde todos vão um ajudar o outro. Não vai ter mais o egoísmo, o orgulho que domina, que impera hoje, né? Que hoje as duas maiores chagas do nosso planeta é o orgulho e o egoísmo, né? Enquanto houver orgulho e egoísmo, o amor não vai predominar. Que aí eles estão sobrepujando o amor. E o que a gente está aprendendo hoje, principalmente na doutrina espírita, que Jesus já nos traz há 2000 anos atrás, é aprender a amar, né? E o amor é uma coisa que a gente não aprendeu ainda, né? A gente não aprendeu a amar ainda. Mas um dia o exercício é que a gente aprenda a amar primeiro nós mesmos, né? E aí nós fazer um esforço para cumprir a lei maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque muitos dizem, eu amo a Deus. Tá, ama a Deus de boca, mas você ama você ou o próximo? Ah, mas eu odeio o vizinho, odeio o fulano, meu marido, minha esposa. Tá, mas então não está amando a Deus, né? Porque amar a Deus é isso que Ele quer. Ele quer que a gente se ame, né? E ame o próximo. E aí, consequentemente, estaremos amando a Deus, né? Faz sentido, né? Sim. Alguma dúvida, alguma colocação? Querem colocar alguma coisa? Então nós só vamos conseguir passar para o mundo regenerado quando a gente tiver essa consciência, né? Essa consciência aí que vai demorar quanto tempo? Aí muitos se preocupam, mas quando que o planeta vai melhorar? Mas a gente se pergunta, tá, mas e quando será que eu vou conseguir melhorar? Então nós deveríamos fazer primeiro essa pergunta, né? Em vez de, mas quando será que essas coisas vão melhorar, essa política, esse mundo? Quando que vai melhorar, meu Deus? A partir do momento que eu quiser me melhorar, né? Porque a paz do mundo é a paz que eu vou construir dentro de mim. Porque Jesus esteve aqui no mundo atribulado, né? Um mundo ali intransitório que estava num mundo primitivo, ainda passando por expiações e provas, né? Que era olho por olho, dente por dente, né? E ele tinha toda aquela paz, aquela serenidade, nada atingia ele, porque o reino dele não era daquele mundo, não é deste mundo. É isso que ele quis dizer, meu reino não é deste mundo. Porque o reino dele é de paz, de amor, de fraternidade. E as coisas inferiores não atingiram ele, porque ele passou por aquilo, entende? Assim como outros espíritos que tiveram aqui entre nós, Francisco de Assis, nosso patrono espiritual, também que ele não se incomodou com tudo que aconteceu com ele, né, com as dificuldades, porque ele já era um espírito superior que já dominou os seus vícios, né, suas más inclinações, né. E a gente vai ter que passar por isso também, né. Nós vamos ter que fazer todos os esforços, e o convite da doutrina espírita é isso para nossas vidas, né. É que a gente possa se conscientizar, iluminando as nossas consciências, né? Através desses pensamentos, através dos estudos, a gente refletindo como hoje, sentindo no coração, né? E fazendo os esforços para combater aquilo que eu tenho que me melhorar, né? Porque senão o mundo não vai melhorar. Então, por isso que começa de nós mesmos, né?
E aí então nos outros mundos nem se fala, né? A gente nem sabe quando vai se regenerar. Aí os outros vêm um mundo ditoso, né? Onde o bem sobrepuja o mal. O mundo celestes ou divino, habitações de espíritos já depurados, né? Onde exclusivamente reina o bem. Então vamos continuar ali na leitura. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos, de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam eles de progresso apropriado ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prorrogarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então quando a pessoa ela realmente não quer se melhorar, tem muitos que não querem, né? Querem ficar no comodismo, na preguiça, para eles está bom assim, não acreditando em nada mesmo. Muitas vezes achando que morreu, acabou tudo, então vou pintar e bordar, né? Então esses que infelizmente pensam assim, e muitos deles fazem o mal, principalmente aqueles que fazem o mal deliberado, aqueles que ainda matam, né? Que roubam, que cometem crimes, né? Um monte de tipo de coisas graves assim. Esses aí são os mais endurecidos, mais embrutecidos. E aí, como diz aqui, então, estamos num período que para esses já não dá mais tempo, né? Eles vão ter que, então, quando desencarnar, muito provável que eles vão ter que voltar para um mundo primitivo, né? Conforme a condição mental deles, ainda espiritual, né? Porque eles são a pessoa que mata ainda, que rouba, que tem esses instintos ainda muito animalescos, muito primitivo ainda. Então ele vai para um planeta conforme a sua condição, né? Como diz aqui, né? Conforme a sua evolução. Então, na verdade, não é um castigo que Deus está colocando, né? Mas sim para que ele se eduque pelo bem, né? Ele voltando para um planeta que lá ele vai ter, aí não vai ter essa tecnologia toda, não vai ter armas de fogo, que é muito fácil. Hoje em dia tem uma arma de fogo, vai ali, mata um, assalta, né? A pessoa já tem medo, já faz um monte de coisa com a arma. Voltando para o mundo de primitivo, ele vai voltar lá para o tempo do pau e pedra, né? Aí então vai ter que fazer fogo ali no pauzinho, ainda aquela coisa toda, não vai ter nada de tecnologia, né? Então muitos, infelizmente, vão ter que voltar para esses mundos, porque eles não aprenderam ainda, né? E então cada um vai para a condição espiritual de cada um, né? Ele vai para um local adequado conforme a sua condição. E nós, espíritos, que a gente já tem um contato com o Evangelho, com esse conhecimento, nós, no mínimo, somos convidados, no mínimo, a ser espíritos bons, né? Então, sair desse patamar de espíritos ainda rebeldes, né? Espíritos que não querem se melhorar, para ser espíritos, no mínimo, bondosos, né? Porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado, como diz Jesus, né? Então, a pessoa que conhece, aquele que já, por exemplo, já tem um pouco de conhecimento, já leu um pouco, né? Já foi na casa espírita, já ouviu umas palestras, alguma coisa, isso aí já tem um conhecimento, já. Ele já é ciente, já, né? Das questões do que devemos fazer, qual é que são os nossos deveres, né? Então é isso, né? Alguma dúvida? Então agora nós vamos sair do Evangelho. Nós vamos lá para corporificar o entendimento desse assunto. Vamos voltar às questões do Livro dos Espíritos. Aí nós vamos lá para a questão 172.
Pode pegar esse meu aqui. Pode pegar um outro ali aqueles outros lá da IT que acompanhar. Então, questão 172. Aí tu vai lá para a questão número 172. Vai ler a pergunta e eu vou ler a resposta. Acharam? Vamos ver se ela achou. Achou? Então eu vou ler a pergunta, depois ela lê a resposta ali. Então a questão 72, o Kardec pergunta, tá? Os espíritos superiores. É aqui em cima, 172, é isso? Tá certo? Se tá um númerozinho ali, tá certo. É o número da pergunta, 172. Acho que é esse que a gente fez. Então Kardec ele faz 1019 perguntas que ele pergunta aos espíritos superiores. Ele faz várias perguntas lá, umas perguntas bem inteligentes, né? Que tem ali o livro dos espíritos, ele tem toda a base da doutrina espírita, é o alicerce da doutrina espírita. Então ali depois vem as outras obras, né? Vem o livro dos médiuns, aí vem o Evangelho, vem o Céu e o Inferno, vem a Gênesis, aí vem complementar mais informações do que tinha no livro dos Espíritos, né? Então ele vem reforçar aquilo que tinha no livro dos Espíritos. Então na questão 72 ele pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam toda na Terra? É bem importante que a gente entenda a pergunta, né? Então as nossas diversas existências, ou seja, nós somos espíritos imortais e que a gente não teve apenas só essa existência que estamos vivendo aqui agora nesse corpo, né? Hoje eu estou aqui como Ederson, ela está como Dulcineia, você como Fábio, você como Lisiane, mas isso é transitório. Lisiane, Ederson está aqui agora, nesse momento, vivendo agora. Mas por espírito ele teve vários nomes quando encarnado na Terra, né? Ou em outros mundos, sei lá. Então a gente teve várias existências. Então ele quer saber dessas várias existências no corpo, né? Então essas diversas existências corporais se verificam todas na Terra. É isso que ele quer saber. Será que todas as encarnações a gente viveu só na Terra? É isso que ele quer saber, né? Não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Aí tem um comentário desse livro aí, né? Estudando o Livro dos Espíritos, da CELD. O comentário é: podem ocorrer em diversos mundos físicos e espirituais, e em todos eles temos a oportunidade de obter conhecimentos necessários à nossa evolução, dependendo do próprio espírito e seu anseio de evoluir e crescer para Deus. A todos os espíritos é dada a chance de procurar o melhor para si mesmo, através de um relacionamento amoroso com os seus semelhantes. Só um pouquinho, lê ali de novo, que ele falou do mundo daqui, do mundo espiritual, que eu não entendi bem. Aqui no comentário? No começo? É. Podem ocorrer em diversos mundos físicos e espirituais, e em todos eles temos a oportunidade de obter conhecimento necessário à nossa evolução. Então aqui a pergunta, só um pouquinho, acho que deu uma controvérsia aqui, vamos refletir um pouco. Aqui Kardec está se referindo às diversas existências corporais que se passam todas na Terra. Ou seja, a gente no corpo, né? No corpo físico. Se passam todas as encarnações na Terra. E aí os benfeitores dizem que não. Né? Não, que a gente pode ter reencarnado em outros mundos.
E aí esse comentário ele está um pouco contraditório ali no início, porque ele diz assim, se passa tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, né? Eu acho que ele se... diversos mundos físicos e espirituais. Pois é, daí não... Porque aqui está se tratando de encarnações, né, no corpo. Daí no mundo espiritual nós vamos estar sem o corpo físico, né? Aí ficou meio... Então o comentário é para nos auxiliar, né, para reforçar a resposta dos benfeitores, mas eu acho que deu uma... Que fala, no caso, para nossa evolução, né? Nesse comentário. Mas aqui daí a pergunta sim... dele Mas é... se tu reencarnar, como foi formulada a pergunta, né? Pelo corpo. A pergunta de Kardec. Existências corporais, já está dizendo que é do corpo. Isto. Né? Que é matéria. Agora, se ele pergunta do corpo e do espírito, aí sim, né? A gente aprende tanto aqui quanto no mundo espiritual, né? Mas por isso que é bom a gente entender bem a pergunta, né? Até foi bom eu captei aquilo ali para não ficar, né, vago, né? Depois, futuramente, alguém estuda, mas esse comentário não condiz, né, com o que ele estava explicando. Porque às vezes pode acontecer, né? Um comentário. Por isso que é importante a gente sempre refletir, né? Que às vezes alguém que está fazendo um comentário, que nem esse livro da CELD, os comentaristas, de repente, vejam que todo mundo é imperfeito, né? Ninguém é perfeito, pode ter um errinho ali, uma coisa que pode... Né? Mas é importante a gente corrigir aqui e refletir. A pergunta de Kardec é bem clara. As nossas diversas existências corporais. Aonde vivem as diversas existências corporais? Existências no corpo físico. É como? É no mundo espiritual? Existências do corpo, corporais. Se fossem espirituais, aí então poderíamos dizer sim, daí no mundo espiritual também. Que a nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual, né? É de lá que a gente vem. E a gente vem aqui pra cá para aprender. Lembra que a gente comentou para lavar a nossa roupa suja, que é aqui que a gente consegue limpar as sujeiras, né? As nossas imperfeições que tem no espírito. É através do corpo físico. Por isso que a gente reencarna. E aí no mundo espiritual, ali como diz, nós vamos sim, quando a gente desencarna, a gente vai para a pátria espiritual. E lá a gente pode passar por aprendizados lá, né? Você viu o filme Nosso Lar? Vi. E aí você viu que quando o André Luiz desencarna, ele passa 8 anos no umbral, ali sofrendo. Aí até que ele faz uma prece ali, né? Pede ajuda, resgata ele para o Nosso Lar, que é uma das cidades espirituais, que tem várias, ele é resgatado para lá, né? E lá depois ele começa a aprender, né? Ele quer saber mais, quer aprender e vai evoluindo, aprendendo no mundo espiritual. Mas, ou seja, todo esse conhecimento que ele aprende lá, depois ele vai ter que reencarnar novamente e é aqui que ele vai ter que botar em prática aquilo que ele aprendeu lá. Porque as dificuldades estão aqui, né? Porque no mundo espiritual é muito fácil, vai estar ali entre afinidade, todo mundo querendo aprender, aquela coisa, não vai ter ninguém querendo incomodar ali no meio, né? Só no umbral, né? No umbral a gente sabe que tem muitos ali que querem puxar a gente para baixo do buraco. Não vai, né? Tinha aquele monte lá que ele foi lá para resgatar ele lá e ele convidou mais gente, todo mundo ali na volta, e muita gente não quis, né? Muitos espíritos não quiseram, né? Estavam só incomodando lá, né? Sim. Mas um dia eles vão querer, né? Que nem o André Luiz, cada um tem o seu tempo. O André Luiz ficou 8 anos, né? De repente tem uns que vai ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, tudo depende dele, né? Ele é que tem que querer. Bom, mas voltando para a questão aqui do Livro dos Espíritos, então os benfeitores são bem taxativos, eles dizem que não, né? Não, a gente vive em diferentes mundos, né? Ou seja, então a gente não evoluiu só aqui no planeta Terra. Claro, isso não é genérico, né? Tem muitos que começaram aqui a evoluir no planeta Terra, até porque o nosso planeta ele começou como um mundo primitivo, né? A gente comentou antes. O mundo primitivo lá daí começa como macacóide, homens da caverna, bem primitivo, né? Então tem espíritos que eles vão começar no reino nominal em mundos primitivos, né? Porque ele não tem ainda conhecimento, evolução para reencarnar no mundo como o nosso, né? Imagina, chega um espírito aqui
recém adentra o reino nominal, né? Homens, mas ele não sabe nada ainda. Ele vai ficar totalmente perdido, né? Pega um homem das cavernas lá que mal sabe fazer fogo lá e pau e pedra e bota aqui no meio aqui dessa tecnologia toda aqui. O que ele vai fazer? É que nem aqueles filmes que mostram aqueles que voltam pro passado, aqueles que vêm pro futuro, né? Tem aquele lá, Noite no Museu, né? Que tem lá, tem vários, lá tem aquele das cavernas lá, né? Dante, aquele céu daquele filme também, chegou na cidade, nossa. Então daí imagina entrando assim, eles vão ficar assim, meu Deus, né? O Crocodilo Dante é um filme dos anos 80, bem bacana, né? Eu gostava porque ele chegava na ele saía do interior, que ele caçava crocodilo, aquela coisa toda, nos pântanos, né? E aí um dia ele se depara e tem que vir imagina, lá pra Nova York, sei lá pra onde, né? E aí chega lá, vê aqueles arranha-céu, aquela cidade, aquela correria, assim, ele fica assim, apavorado, meu Deus, o que é isso, né? É um outro planeta pra ele, né? Não sabe nada daquilo ali, né? E até é hilário, né? Porque começa as situações, uma né? faquinha dele, o que isso daí tinha uma facão dele? Então são coisas assim pra gente pensar, né? Como seria assim uma pessoa que mora no meio do mato também, não vamos longe, que aqui no nosso próprio Brasil tem índios ainda. Tem uns que vivem lá no meio da Mata Amazônica, que nem descobriram lá, e nem chegaram lá, ainda estão índios escondidos lá. Imagina aqueles índios vêm pra cá, eles ficam, né, totalmente perdidos, não sabem o que fazer aqui, né? Então são situações assim. E para nós aqui como espíritas hoje, que a gente já tem aqueles que acreditam já na reencarnação, que não ficam assim se questionando, mas será que tem mesmo a reencarnação? Que lá mesmo no meu trabalho tem um rapaz que trabalha comigo lá. Eu disse, eu acho legal tudo a doutrina espírita, que tu comenta bastante, faz bastante pergunta para mim, assim, tudo. Mas ele só diz que não acredita na reencarnação. Ele diz, não, a reencarnação eu não acredito, mas o resto eu acredito em espírito, essas coisas. Daí eu respeito, não, tudo bem, tu não acredita, né? Mas a gente respeita a tua opinião, e por isso até ele não tem essa vontade, né, de vir para a doutrina espírita, porque ele já não acredita em reencarnação. Ele acha que não reencarna de novo, né? Então é uma maturidade espiritual de cada um, né? Tem gente que já falou a primeira vez, já não fica se questionando, mas será que é verdade que o Éder está falando sobre ele? Tem outros que já fala sobre ele, é verdade, faz sentido, mas já aceita na hora, porque ele já tem uma maturidade para entender sobre isso. Para ele é tranquilo, ele já tem uma evolução, né, para entender. Outros não vão acreditar porque ainda não entende, porque, né, não tem uma evolução, uma maturidade para entender sobre isso. Eu acho que na verdade a maioria vai aceitar a reencarnação só através do sofrimento. Quando ela passar pela dificuldade, que daí ela vai procurar saber o porquê que as coisas acontecem na vida dela, e aí a doutrina espírita, através da reencarnação, vai explicar o porquê dos sofrimentos, das dificuldades passadas. Pode, ou talvez às vezes a pessoa é muito endurecida, muito ignorante, que não quer saber mesmo. E a gente sabe que tem, né? Então é como ela declara, e através ele vai ter que reencarnar, né? Mesmo ele não acreditando, ele vai ter que reencarnar várias vezes, até que um dia ele vai cair a ficha, né? Já passei por tantas e tantas etapas, tantas experiências, que um dia ele vai chegar, que ele vai ouvir sobre a reencarnação. Não, isso aí eu já estou de saco cheio já, porque, né, de tanto que ele sofreu, que ele viveu, que ele já vai aceitar numa boa, né? Por isso que tem uns que são mais difíceis, não aceitam, vão para outras religiões, né, onde não aceitam a reencarnação, né? E que até a reencarnação, isso aí foi uma coisa que os espíritas inventaram, mas não foi os espíritas, né? Isso aí Jesus já trouxe para nós, né? Sobre a reencarnação, que a gente até leu no Evangelho de João, né? No estudo passado a gente leu a passagem de Nicodemos, né? Jesus se encontrou com Nicodemos e ele era um doutor da lei, e Jesus explicou para ele que era necessário renascer, né, novamente no ventre de uma mãe, né? E ele não entendeu. Ele disse, mas como assim voltar um homem velho, entrar para dentro de uma barriga de uma mãe? Ele não entendeu, né? E quantas pessoas hoje tu comentar também não vai entender, né? Então é assim, um dia vão entender, né?
Um dia, através das dificuldades, das vivências, né? Ele estava falando da reencarnação. Então as encarnações aqui em mundos diferentes. Nós espíritas, aqueles que já têm um entendimento, que já tem uma bagagem que entende melhor, com certeza muitos de nós espíritas, a gente já não começou nossa evolução no planeta Terra, né? A gente já vem de outros planetas e a gente sabe, tem muitos que relatam que tem os exilados de Capela, né? Que também estavam num período de transição lá também, assim como nós, e aqueles rebeldes, muitos não quiseram, né? Estavam atrapalhando ali aqueles que queriam se melhorar, e aí então eles foram exilados para o planeta Terra, né? Então foram exilados, aí Jesus então tutelou esses espíritos, né? Ele ficou ficaram todos sob a guarda de Jesus aqui na Terra, que ele é o governador do nosso planeta, né? E ele acolheu todos e tudo. Então muitos ele já sabia, né? Sobre isso, né? E que esse endurecimento, tudo isso que a gente passa é o nosso endurecimento do nosso coração, né? E com certeza se um dia a gente se melhorar e um dia quiser voltar para lá, muito provável que podemos voltar, né? Mas muitos já estão tanto tempo aqui no planeta Terra, já criou tanto vínculo aqui que já nem vai voltar mais, né? Que lá com certeza lá em Capela já deve estar lá no mundo ditoso, já lá deve estar em outro patamar, né? E a gente está recém querendo ir para se melhorar, para ser um bom espírito, lá de repente já são até espírito superior já, né? Eu fico falando agora, eu fico vendo o Paulo Henrique de Figueiredo falando, né? Ele falando com as pessoas e às vezes as pessoas atropelam ele tudo e fala, né? E ele tem todo aquele tato ainda de fazer piada com a situação, né? De fazer piada com a situação, levar aquilo ali numa tranquilidade. E aí tu vai ver por que ele faz isso através dos estudos que ele passa, né? Que é dele ter esse entendimento, né? De que as pessoas são, como é que é? Ignorantes, né? Elas não têm o entendimento das coisas e por isso elas querem, por causa do orgulho, né? Por causa da vaidade delas, não, é assim. E ele tem todo o tato para ter assim, não, tudo bem, tem a tua opinião, mas um dia tu vai entender. Porque uma coisa é bem diferente uma coisa da outra, né? A inteligência é bem diferente da moralidade, né? Da moral. Porque muitos de nós aqui na Terra, a gente somos inteligentes, mas o que falta é a moral ainda, né? E até o Haroldo comentou uma coisa bem interessante esses dias num seminário, acho que ele fez até aqui na Félix, aqui em Porto Alegre, não sei se foi na Félix, não sei se foi lá, não foi das cartas de Paulo, que ele disse assim, eu tenho muito medo dos inteligentes, né? Ele comentou, achei bem interessante, eu tenho até medo dos inteligentes, porque os inteligentes sempre querem te impor a ideia deles, aquilo que eles querem te impor. Não, não é isso. Eles fazem tu aceitar a ideia deles. Eles fazem com a inteligência deles faz com que tu aceite aquilo que eles estão colocando. Sim, eles manipulam as pessoas e fazem tu aceitar o que eles estão dizendo. É disso que ele tem medo. Que ele falou. Então realmente tem muito, então que isso ele estava falando, muitos são inteligentes, né? Mas eles querem, né, fazer de tudo, né? Querem ludibriar ali para aceitar a ideia dele, né? Ah, mas eu não concordo com isso por causa disso, fica dando volta, né? E aí, como eu gosto muito do Paulo Henrique de Figueiredo, porque ele é tranquilo, eu gosto das brincadeiras dele. Quantos já enfrentaram ele leva na boa, ele quebra aquele... Porque se ele enfrentasse, ficasse meio bravo, meio rígido, assim, ia ficar um clima chato, né? E ele leva na brincadeira, cara, tu tá aqui, eu tô dizendo pra ti que é assim, não sei o que, né? E ele leva na brincadeira e tudo. Eu gosto muito dele, que com certeza ele já venceu isso aí, né? Esse desafio de ter que... Porque com certeza para fazer esse trabalho que ele está fazendo como pesquisador, né, e principalmente da obra Gênesis, que eles traduziram lá, que ele fez parte da equipe, traduziram o original, e de mostrar que muitas coisas foram modificadas, foram retiradas, ele teve que ter muito peito para isso, né?
para dizer, chegar e dizer assim, tal coisa ali está errada, não é assim, foi modificado. Imagina, tem que ter todo, imagina chegar assim, lá por exemplo, no Vaticano lá, e dizer para eles que aquilo ali tem um monte de coisa que está errado. Chegar, não, isso está errado, esses altares de ouro, isso aí não precisa, não sei o que. Eles vão pegar e vão chamar a polícia, vão te tirar de lá, tu é louco, né? Então é a mesma coisa assim, tu tá envolvido num momento assim, vivendo muito um atavismo, aquela coisa toda de tem que ser assim, sabe? Porque eu aprendi assim, porque essa casa espírita sempre foi assim, nunca vai mudar, né? E aí chega alguém que diz um ai diferente, já causa uma coisa, já quer até te expulsar da casa espírita também por causa disso. Então é mais ou menos por aí, né? Então ele sabe conversar bem para tentar levar numa boa, para explicar as verdades, mas de um jeito que a pessoa não fique melindrada, né? Então ele leva na brincadeira toda. E a gente também, a gente tem que ser humilde, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender bastante é as virtudes. A gente tem que aprender a humildade, aceitar, né? Refletir quando a gente realmente está errado, aceitar as opiniões, né? Porque ninguém é dono da verdade, né? O único que foi dono da verdade, quem é? Realmente quem foi, né? É Jesus, né? Esse sim a gente pode dizer que é o dono da verdade, da razão, né? O resto é tudo balela, né? Tudo balela. E os nossos irmãos superiores, os benfeitores que trabalham em nome de Jesus, que nos auxiliam muito, né? Que também aí eles não têm toda a verdade, né? Porque não chegaram a uma evolução como Jesus. Então por isso que trabalham para Jesus, né? São inferiores a ele ainda. Assim como o nosso patrono espiritual, com todo o respeito, nosso Francisco, né? Ele é um espírito superior, mas não é um espírito como Jesus ainda, né? Então ele tem uma grande família, tutela, uma família em nome de Jesus ali para auxiliar, né? Porque ele é um irmão mais velho, né? O irmão mais velho, o que ele faz? Ele vai ajudar os outros que não, os mais novos, né? Verdade ainda, né? Ele também está evoluindo, ele também está aprendendo, até chegar um dia um patamar como Jesus. Com certeza ele vai chegar bem mais rápido que nós, né? Nós ainda vai demorar, né? Bilhões de anos para chegar lá, né? Bilhões, sei lá, trilhões de anos, depende de cada um, né? Porque através da vontade é que nós vamos decidir quando que eu vou querer me melhorar, né? Eu já posso começar aqui. Então isso aí é uma questão que depende de cada um, né? E começa aqui e agora isso, né? Porque a gente pode deixar para amanhã, não, isso aí é tudo muito difícil, não quero saber dessas coisas, vou deixando, sabe? A gente já está deixando há 2000 anos, né? Então não é pouca coisa que a gente foi deixando, né? Já veio Jesus, já veio Francisco, já veio um monte já nos ajudar para nos tirar da ignorância, mas o nosso endurecimento, nosso orgulho, nosso egoísmo sempre fala mais alto, né? Então a gente tem que quebrar isso, né? Quebrar, procurar trabalhar essa humildade, essa simplicidade que eles foram para nós, né? Jesus, com toda aquela evolução, ele tinha toda aquela simplicidade, aquela humildade. Ele mesmo disse que não tinha nenhuma pedra para reclinar a cabeça, né? Não tinha nada, nasceu numa manjedoura de palha, no meio dos animais, né? Ele tinha toda aquela evolução, ele não precisava de um berço de ouro, de coisas materiais, né? Não precisava. E a gente vai ter que aprender isso um dia, né? A renunciar, principalmente o nosso orgulho, egoísmo, que é o vilão que realmente é o que está nos deixando sempre chumbado nesse lodo que a gente está, né? Por isso que a gente deve apontar todas as armas contra ele, né? Que é ele que dificulta a nossa evolução, né? Quando a gente ficar ali remoendo, insistindo, né? Eu não aceito, né? Fica ali, né? Com aquele orgulho, aquele egoísmo, não dá o braço a torcer, como se diz, né? Tem que relevar. Porque a gente sabe muitas vezes, mas eu convivo com pessoas lá que não dá para aguentar, eu não consigo me melhorar. Mas a paz é a gente que tem que construir. Começa por nós. Não é o outro que vai me trazer a paz para me melhorar. É eu, tem que começar por mim, né?
O que importa o outro? O outro é o outro, ele vai ter um momento dele, né? De se melhorar, de evoluir, se ele não quer, né? Mas eu quero me melhorar, eu quero evoluir, quero crescer. Eu quero seguir com Jesus, essa caminhada, aceitar Jesus no coração, né? Que já faz 2000 anos que a gente não aceitou, né? Então chegou um momento, a gente tem que ser decidido, tem que ter vontade. Eu quero, eu aceito, né? E que não seja só de boca, eu tenho que fazer os esforços, né? Tem que ter força de vontade. Porque a gente aceitar Jesus nos dias de hoje, a gente sabe que realmente dá muito trabalho, né? A gente tem que renunciar de muitas coisas, né? Quando Jesus diz no Evangelho que a gente tem que renunciar pai, né? Marido, filho, ele não está dizendo assim que a gente tem, então eu vou largar tudo de mão, né? Vou seguir Jesus, vou largar a família, deixar tudo para trás. Não é isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo no sentido que é os esforços que a gente vai ter que fazer para vencer as nossas imperfeições e vencer as influências daqueles que convivem conosco, daqueles que ainda são endurecidos, como a gente comentou, né? O que tu quer indo lá na casa espírita? O que tu quer com essas coisas? Por que tu é assim? Não sei o que. Começa a se implicar, começa a brigar, aí daqui a pouco já me irrita, daí já dá uma briga, já causa coisas ruins dentro de casa, aí começa tudo, né? Então eu não posso alimentar essas coisas, eu tenho que vencer. E aceitando Jesus no meu coração é deixar o outro com a ignorância dele e eu ter minha fé convicta, eu aceitar e fazer minha parte. Que se Deus colocou aquele marido na minha vida, aquela esposa, aquele filho, é porque Ele colocou, porque é uma necessidade para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Seria muito fácil nós evoluir colocando a gente no meio de anjinho, não seria? Imagina todo mundo anjinho ali, coitadinho, fulaninho, todo mundo bonzinho, né? Aí eu vou aprender o quê no meio de anjinho? Se eu tenho os vícios ainda dentro de mim, né? Eu tenho os vícios. Mas como é que eu vou me irritar? Como é que eu vou praticar as virtudes se eles não me irritam? Então é no meio, é no dia a dia, na família, é aquele que me irrita, que me incomoda, que é ali que eu vou exercitar a minha paz. É ali que eu vou fazer os esforços para exercitar a minha paz. Não é isso aí, gente? É isso aí. Então não tem outro jeito. Não, enquanto a gente ficar no murmúrio constante, porque o outro só me incomoda, porque o outro, por que ele fez isso, porque não sei o que, blá blá blá, eu estou criando uma doença para a minha vida. Eu estou criando uma doença mental, uma doença corporal, espiritual grave. Infelizmente. Trazendo coisas ruins para mim, para a família, alimentando mais energias deletérias dentro de casa, trazendo mais espíritos que estão naquela sintonia, querendo a destruição daquele lar. Então tudo isso é importante para a gente refletir, eu pensar, eu devo fazer minha parte, se os outros não querem, eu vou fazer minha parte para construir um lar melhor e consequentemente um eu melhor, um mundo melhor. Não interessa os outros, porque como é que Jesus convenceu a humanidade? De boca que ele convenceu? Escrevendo o livro? Ele não tinha nada para escrever, ele nem escreveu, porque quem escreveu foi os evangelistas, né? Depois Paulo escreveu também, ele não nem escreveu nada. Foi só com os exemplos dele, os outros iam anotando o que ele fazia, né? E tá lá. Porque falar, a gente sabe que é fácil falar, né? A gente sabe que, mas o Ederson fala que é um papagaio, fala até demais, né? Fala muito. Mas são coisas que a gente fala que é necessário, né? Que a gente precisa repetir essa coisa toda, que já foi repetido por milênios, né? Mas que ainda não entrou, a gente não gravou, não guardou na cachola ainda, né? Porque na verdade a gente ouve, mas não reflete o que a gente está ouvindo. Então a gente tem que parar, raciocinar, se harmonizar, procurar buscar essa energia maravilhosa que é a prece, que a gente já estudou sobre a prece. A prece é uma bênção, gente. No momento que eu já me irritei, que eu vou querer me irritar com alguém, eu já vou para um outro canto, já me sintonizo com Deus, já deu, já quebrou aquelas energias, aquela coisa toda, já fica lá.
já vai vir para mim, vai querer me atingir, mas é um bate e volta, vai voltar para ele. Não vai vir em mim, porque eu não vou alimentar essas energias negativas. Eu não vou alimentar isso. Porque aí que Jesus diz, orai e vigiai para que não caia nos erros, né? Nas tentações. Fazer as horas. Se tiver que orar o dia inteiro, vai orar o dia inteiro. Ah, mas daí tu vai virar um padre, um pastor, que vai ficar só fazendo oração o dia inteiro, né? Mas não é aquela oração gritando, se atirando no chão, é mental. Tu vai conversar com Deus, o teu anjo aconteceu uma dificuldade, Deus me ajuda, né? Me dê paz, né? Que respira, vai para um canto lá. Respira fundo, tranquiliza. Se está muito feia a coisa, ainda dá uma volta. Vou lá na esquina e já volto. Vai, entendeu? É assim que tem que ser. E a gente que tem que se doutrinar, né? Porque enquanto a gente não se melhorar, não fazer os esforços, vai acontecer isso que está acontecendo. Porque aí a gente saindo, a gente não tem o desculpismo, né? Pra ficar, mas por que a minha vida é assim? Por que eu tô assim, que eu tô assado? Não, agora tu sabe o porquê, né? Não tem mais desculpa, né? Ah, mas não adianta, é o outro que não quer, é o outro que me incomoda, né? Mas é o outro que me incomoda ou é eu que tenho que me melhorar? Porque se ele tá me ofendendo, é sinal que eu tenho que melhorar ainda, né? Porque tá servindo o chapéu pra mim. Então eu também sou imperfeito. Por que a gente estava comentando, Paulo não se ofende com nada, espírito superior, porque para ele não importa. O outro vai chamar ele de tudo quanto é nome, beleza, tranquilo, tá? Não tô nem aí. Porque ele construiu a paz dele, entendeu? Ele tá tranquilo, ele tem paz. Ele não se ofende assim, fez Jesus, que não se ofendeu com nada. Deixaram cuspir na cara dele, bater nele, fizeram o que fizeram com ele. E ele tranquilo, seguiu firme. Ele, não, meu destino é esse aqui, é o que eu tenho que fazer. Entendeu? Uhum. Não chega lá ainda. Então, gente, é bom a gente refletir bastante, né? Porque isso tudo como eu volto a dizer, não é o Ederson, né? É a doutrina que está nos dizendo, Jesus já diz, e a gente tem que fazer os esforços, né? Então aqui diz, as que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são porém das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então a gente está muito distante de saber o que é um mundo onde o mal predomina, o mal não predomina, né? Onde a matéria não toma conta das pessoas, né? Então a gente está bem longe ainda disso, a gente sabe disso, né? Mas já nós na doutrina espírita, a gente já sabe que a doutrina espírita veio para combater isso, né? Veio para combater o materialismo. Ele veio para combater isso, e a gente deve fazer os esforços para combater esses vícios, essas questões que estão muito ainda dentro de nós, muito latente ainda, né? Então vamos para a questão 173. É a próxima, né? Então Kardec pergunta, a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Então vamos entender bem a pergunta, né? A cada nova reencarnação, né? A alma passa de um mundo para outro. A alma passa de um mundo para outro? Ou pode ter muitas no mesmo globo? E aí as nossas reencarnações, é que a gente fica reencarnando bastantes vezes no planeta aqui que a gente vive? Ou a gente pode ir para outro? Depende. Vai gostar. Vamos ver a resposta. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Entendeu? Então aqui eles dizem, né? A gente pode vir reencarnar muitas e muitas vezes aqui no nosso planeta Terra, né? Muito, como a gente sabe, a gente já reencarnou várias vezes aqui, né? Somos espíritos devedores do passado aqui na Terra mesmo. E
e enquanto a gente não se melhorar, a gente não se moralizar, infelizmente a gente vai, né, não vai passar para um mundo superior, né? Isso ficou bem claro para nós, né? Até na questão anterior. Então, quando o mundo regenerado começa por nós, né? Então é nós que temos que nos regenerar. É nós que temos que buscar nos aperfeiçoar, se moralizar, né? Senão não vai ter um mundo melhor para nós. Como muitos acham que é fácil, né? Será que eu vou conseguir estar num mundo melhor? Agora a gente já sabe a resposta, né? Eu vou conseguir estar no mundo melhor se o meu mundo interior estiver melhor. Com certeza, né? Não vai ser um passo de mágica. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos espíritos ainda ficam pensando nisso. Mas será que eu vou ter chance? Será que eu vou para um mundo regenerado, um mundo melhor? Né? Agora é engraçado, né? Porque a gente faz um estudo reflexivo, né? Mas aqueles que estudam, aqueles que fazem estudo, infelizmente, nas casas que não refletem os estudos que estão fazendo, aí só falar que o mundo vai... estamos no mundo de expiação e prova, onde o mal impera, como diz aqui, que está escrito no livro de Kardec, e que vamos passar para o mundo de regeneração. Vamos passar para o mundo de regeneração se o nosso mundo interior estiver melhor, estiver também regenerado para isso. Vai se esforçar para reencarnar aqui de novo, né? E ainda mais nós espíritas, né? Porque se a gente refletir, olha só o compromisso, um estudo reflexivo, né? Que a gente reflete o que está estudando. E aí chega no mundo espiritual numa situação complicada, tu vai dizer o que lá em casa daí depois, né? Eu disse, Ederson, eu te dei tudo que tu precisava ali para refletir, para estudar. Aqueles que estavam ali na casa espírita, né? E aí voltou para cá pior, né? Já pensou pior? Não, né? Imagina, né? Ou uma situação, né, complicada, né? Então é grave, né? É complicado mesmo. E tem um comentário aí, né? Pode reencarnar muitas vezes no mesmo globo terrestre, e é exatamente isso que sempre acontece, mas a necessidade de novos conhecimentos o faz reencarnar em outros mundos mais evoluídos, onde certamente terá mais oportunidade de crescimento e elevação. Assim, alguns relatos que a gente tem, assim, que a mãe do Chico, ela diz que dizem que reencarnou em Marte, né? Então ela foi reencarnar em outro planeta, né? Aí tem esse paradigma, esse sexo dos anjos aí que ficou discutindo, que o Kardec tinha dito, né, que Marte não era ainda evoluído, aí depois a mãe do Chico veio dizer que Marte era evoluído, mas, né, não vamos ficar entrando nessas questões, né? Não vai mudar o preço do pão, né? Não vai piorar nada. Mas a questão é que nós vamos, né, conforme nossa condição espiritual, a gente pode ter a necessidade de reencarnar num planeta mais evoluído que o nosso, né? Assim como o Chico não precisa mais estar aqui num planeta como o nosso. Ele pode vir novamente com uma missão, uma tarefa para ajudar, né? Mas ele já pode, com certeza, ele já passou para outro patamar, né? De espírito já superior, né? Porque aqui ele praticou a bondade, né? Reencarnado num corpo físico, a bondade, ele conseguiu, né? Com certeza ele já saiu daqui, acredito eu, isso é a palavra do Ederson, tá? Não vamos achar que é verdade. Com certeza, acredito eu, que ele já saiu daqui já como um espírito já superior, com certeza superior ao que ele era, né? Com certeza. Já num outro nível, né? O próprio Bezerra, quando desencarnou, ele teve uma proposta para reencarnar em outro planeta mais evoluído, se eu não me engano, em Júpiter, eu acho. E ele disse que não, pediu para Maria Santíssima ainda, a mãe de Jesus, pediu para ela, né, por favor, que ele queria ajudar aqui os da Terra, que ele amava muito o pessoal daqui, queria muito ajudar o pessoal daqui, né? E que hoje ele está no movimento espírita, aí se virando nos 30 para tentar, né, fazer com que os espíritas botem alguma coisa na cachola, né? Que volte e meia tem esses congressos e tudo, o Divaldo Franco, que recebe bastante comunicação dele, né?
Ele vem, tá sempre ali passando informações, tudo, né? E para ver se a gente entra alguma coisa na cachola, né? Mas um dia entra, né? Então tá, então aqui tem a questão número A, dessa questão 173, né? Agora a gente está na 173. Tem a letra A. Então tem outras questões, às vezes tem questões que tem letra A, letra B, letra C, várias perguntas dentro da pergunta, porque ele não ficou satisfeito com aquela resposta. Então a letra A ele pergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Aí os benfeitores dizem: certamente, vamos encarnar várias e várias vezes na Terra, né? Já agora, né, nesses períodos, já que estamos já no período de transição, aí já, a gente pode talvez não voltar, né? Depende, né, dos nossos esforços, porque aí é como Jesus diz, agora já estamos na última hora, né? Quando foi escrito o Livro dos Espíritos? Ele foi escrito, a primeira edição, em 1857. Já faz uns aninhos agora, já tá puxado. E que dizem, né, dizem por sinal que é aí que começa o mundo, a transição planetária, né? Que se deu início em 1857. Então já faz mais de, já faz 160 anos, né? 162 anos. E aí então, quanto tempo nós vamos ficar aí em período de transição, né? Período de transição que a gente está em transição do período que a gente está para um outro melhor, né? A gente não está aqui tentando se melhorar, se aperfeiçoar, que tem uns que querem buscar se melhorar, outros não querem, né? Aqueles que não querem agora, daí infelizmente não dá mais tempo, né, para ficar. Aí vai ter que ir para um outro planeta conforme a evolução dele, né? Se ele não quer se melhorar, ele vai ficar aqui para atrapalhar aqueles que querem. Infelizmente não tem mais lugar, né? Para aqueles bagunceiros que chama, né? A gente está numa sala de aula aqui aprendendo a doutrina espírita, aprendendo as leis de Deus, né? Aí tem uns que estão interessados ali, que nem no tempo da escola, né? Que sentam lá na frente, querem aprender, fazem bastante perguntas, querem se melhorar. Tem os bagunceiros que ficam lá atrás incomodando. Não tinha os bagunceiros? Os bagunçosos, infelizmente, vocês não querem aprender, então se retire da sala, que vai ficar aqui só aqueles que querem se melhorar, né? É um exemplo, né? Aqueles que querem ficar bagunça, não querem nada com nada, vão ficar ali, né? Perturbando um planeta que tá um planeta que quer se melhorar, um planeta melhor, né? Entendeu? Daí tem a letra B, ó. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? E aí, será que nós podemos voltar depois de a gente ter vivido, daí ter experiência em outros planetas? Será que a gente pode voltar de novo? Será? Eles disseram a resposta: sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Aí como é que está a resposta? Tem aí? Aqui é: podeis ter já vivido em outros mundos bem como na Terra. Ó, viu? Seguramente. A tradução do Herculano Pires já muda. Aqui dizendo: é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Tá meio complicado, né? Quase mudou tudo que você. Como é que é aí? Lê de novo, só. Aqui a resposta é: seguramente. Podeis ter já vivido em outros mundos bem como na Terra. Então é uma resposta mais precisa, essa aí que é aqui, né? Aqui diz uma palavrinha meio complicada. Né? Algures, né? E então diz, então precisamente, a gente com certeza já pode ter vivido em outros planetas, ter voltado para cá. Nada impede a gente se melhorar e ir para um outro planeta melhor para aprender lá e um dia, quem sabe, voltar para ajudar, que pode também, né? Ou vice-versa, né? Tem muitos espíritos superiores que foram já para outros planetas e voltaram para cá para ensinar, né? Para auxiliar aqueles que estão ali aprendendo ainda, né? Bem com professores, né? Que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso planeta é o mais inferior de todos. Não é que seja o mais inferior de todos. Tem outros planetas que são ainda inferiores a nós. Tá. Tem outros ainda. Porque como a gente leu ali antes, o planeta que é o mais inferior que o nosso é o planeta de mundo primitivo. Aquele que tu fala. Isso. Então Deus está sempre criando. E tem planetas já primitivos que estão na era primitiva ainda.
que não evoluiu, não passou por um patamar que nem o nosso, né? Ele não tem essa tecnologia, ele não tem essa tecnologia que a gente tem, tudo lá é só o pau, né? Ou então tem até só animais, né? É um mundo primitivo que nem homens ainda não tem só animais. Como a gente teve aqui só os dinossauros, também teve um período, né? Outros animais. Aí depois que começou a vir o homem, né? Se preparando, a terra, tudo. Então vamos para a questão 177 agora. Vamos pular 4 questões. Acharam? Aí Kardec pergunta: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem os espíritos que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Entenderam a pergunta? Vamos entender bem a pergunta, senão não adianta ler a resposta. Para nós chegarmos à perfeição, né? E à suprema felicidade, que é o destino de todos nós, né? Tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo, ou seja, nós vão ter que passar por todos os planetas, todos os mundos para chegar à perfeição? É isso que ele está perguntando. Será? Vamos ver a resposta? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Vamos ver o comentário. Passa por muitos mundos até atingir a perfeição que deseja para si, sem necessariamente ter que passar por todos, porque em todos os orbes certamente encontrará meios para evoluir e crescer para Deus. O problema nunca será de mundos, e sim do aproveitamento nas experiências das vidas, captando em cada uma delas o que de melhor lhe for oferecido. Por exemplo, na terça-feira a gente está estudando a Gênesis, né, de Kardec. E lá a gente estava estudando sobre os planetas, né, e a gente viu que o universo é infinito, né? Deus está sempre criando e tem muitas estrelas, tem muitos planetas, né? Tem uma imensidão de planetas no universo. Imagina se nós tivéssemos que reencarnar em todos os planetas. Não tem como, né? Aí nós não íamos chegar à perfeição, não, porque Deus ia estar sempre criando. Ou seja, então por isso que Kardec fez essa escala de mundos, né? Porque a gente pode, por exemplo, aqui, a gente passou por lá a escala de mundo primitivo e estamos no expiação e prova, que é a segunda escala, né? A próxima é regeneração. E aí então a gente pode reencarnar em alguns mundos conforme a nossa escala espiritual, né? Conforme a nossa moral. Mas a gente conseguindo passar por aquela escala ali, por aquele mundo, vencer aquilo, não necessariamente eu vou ter que reencarnar em vários outros mundos daquela mesma ordem, né? Daquela mesma escala. Então eu consegui reencarnar ali, não há necessidade de reencarnar num outro que é semelhante àquele ali, vai ser a mesma coisa, né? É a mesma coisa, eu passei de ano na escola, né? Um exemplo. Eu estudei, me esforcei, passei de ano. É necessário eu ter que voltar para aquela série em outra sala, em outra escola, fazendo aquela mesma série? Não precisa, né? Dá teu boletim ali, já diz ali teu histórico ali. Não, tu já passou, por exemplo, sei lá, pela 8ª série. Tu não precisa ir para outra escola para estudar a 8ª série de novo, né? Tu já passou para a 8ª série. Entenderam? Que nem aqui, se a gente conseguir passar de fase aqui, se melhorar nesse mundo, não há necessidade de eu ir para outros mundos, expiações e provas de novo. Aí eu posso ter a chance de reencarnar aqui num mundo regenerado, que vai ser, né? Que o mal já não vai imperar mais sobre a Terra. Né? Claro, dentro daquela reflexão que a gente fez, que o mal está dentro de nós, né? O esforço de transformar o mundo é dentro de nós mesmos, né? É isso que nós vamos ter que vencer, né? Não uma questão material que eu tenho que ir para mundos para vencer, né? As minhas imperfeições. Os mundos são necessários para nós vencer as nossas dificuldades, nossos vícios. Mas se eu conseguir vencer aqui no planeta Terra,
passou de fase, não precisa voltar aí para outros mundos igual o nosso, né? Aí eu vou avançar, né? Eu vou para um planeta melhor. Eu posso ir sim para um planeta melhor, posso. Né? Se, por exemplo, a Terra não se regenerou ainda, eu desencarno hoje, e aí de repente eu tenho uma programação para voltar daqui uns anos, a Terra não está regenerada, um exemplo, e eu já me melhorei, eu posso ir para um outro planeta então que está regenerado. Eu posso ir para um planeta melhor. Não há necessidade de eu voltar para cá, porque daí eu vou estar, aquele exemplo que eu vou rodar, entendeu? Eu vou ter que repetir aquele ano, digamos assim, né? Mas eu já passei de ano. Não preciso mais fazer aquela série de novo. Entenderam, gente? Aí tem uma letra A dessa questão 177 aí, ó, que diz assim, o Kardec faz uma outra pergunta. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Então ele pergunta, como é que se explica então essas várias existências, né, no mesmo planeta? Como é que se explica isso? Ele quer saber. Daí ele diz assim, de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Né? Ou seja, então nós vamos reencarnando aqui no mesmo planeta, mas passando por diversas experiências aqui, né? Hoje estamos aqui transitoriamente, eu estou como Ederson, por exemplo, que a gente falou antes, mas agora eu estou aqui como Ederson, né? Mas eu posso reencarnar aqui de novo numa outra personalidade, né? Eu vou reencarnar, vou ter um outro corpo de novo, de repente eu vou para uma outra família, numa outra situação, de repente numa outra adversidade, numa outra situação, digamos assim. Hoje eu sou um pobre, eu posso de repente reencarnar como rico, numa outra situação, né? Sei lá, estudar faculdade, me profissionalizar, enfim, passar por outras experiências, né? Então isso é necessário para as nossas experiências aqui. E a gente já, com certeza, a gente já passou por experiências na pobreza, na riqueza, e a gente fica passando por isso, né? Para aprender. Porque se eu passo uma experiência na pobreza e eu não aceito aquilo, porque tem, vamos dizer assim, que nem todo pobre é simples, né? É humilde, né? Tem aquele pobre que a gente vê que come arroz e feijão, né? O dito popular, mas que arroz tá peru, não tem? Por quê? Porque muito certo que nas vidas passadas ele era um ricão, né? Era um rei, uma rainha. Aí então fez muita burrada, né? Fez muito mal, não usou por bem aquela riqueza do passado. Aí vem uma família bem pobre para aprender a lição, aquilo que fez para os outros. Mas não aceita aquela pobreza, né? Muito, que droga, eu estou sempre nessa miséria, eu não aceito comer arroz e feijão e ovo, sei lá. Ou só arroz, né? O feijão. E não aceita aquilo ali, fica num murmúrio, numa reclamação constante, né? E aí ele não vai aprender, então ele vai ter que repetir de ano, né? Vai ter que reencarnar de novo. Não aprendeu? Então vai voltar mais pobre até tu aprender a aceitar a tua condição de ser pobre, de aprender a ser humilde, de ser simples, né? Vai ter que aprender. Aí quando aceitar, quando aprender, bom, agora tu passou de fato, tu aprendeu, tu aceitou, tá, então agora na próxima eu vou te dar uma vida melhor. Já vai vir uma condição, uma família melhor já, né? Pode ser rica, pode ser de classe média, sei lá, né? Uma condição sem ter dificuldades, né? Aí ele vai para uma vida melhor, mas aí o seu ego, daqui a pouco ele começa, né, subir para a cabeça, aquela coisa toda, já, né, começa a querer mandar nos outros, de repente faz faculdade, já quer ser um chefe, já começa a ser um carrasco dentro de casa para os outros, né, para o subordinado, volta a fazer as mesmas coisas erradas do passado, né? Poxa, não aprendeu de novo, vai ter que voltar lá para aquela extrema pobreza novamente. Entenderam como é que funciona, gente? É mais ou menos assim que funciona a coisa, meu. Não é o Ederson está colocando uma receita de bolo aqui, né? É importante, mas foi o Ederson que disse que é assim, ó. Eu estou dando um exemplo que pode ser assim, né? Porque o espírito rebelde não aprendeu.
Ele não passou de ano, não passou de fase, então vai ter que aprender. Né? Não, tu achou que estava ruim, então tu vai voltar numa família mais pobre, ainda mais miserável para aprender. Não tá bom assim, tem uma casinha, às vezes tem saúde, não paga aluguel, bem ou mal ganha pouco, mas dá para viver, mas tá sempre reclamando, não aprendeu, então vai para uma situação pior. Vai morar lá no meio do mato, uma casinha de palha, sei lá, porque tu não aprendeu. Né? Até um dia aprender, por isso que eu digo assim, é difícil, tanta pobreza, lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz, né? Tanta pobreza quanto a riqueza são situações encarnatórias difíceis, gente. Muito difíceis. E a riqueza talvez seja uma das mais difíceis também, né? Porque imagina tu ter tudo em mãos, né? Aquela riqueza, né? Ter aquela abundância. Aí quando vê tu começa a esbanjar, começa só a subir para a cabeça, gastar dinheiro, um monte de bobar, viajar, gozar, fazer um monte de besteira, pisar em cima dos outros, não é? Então é complicado, porque Jesus nos ensina, nasceu na riqueza, então tu deve ajudar os outros. Tu tem condições de servir o teu próximo, não de pegar, acumular riqueza para ti, não é para ti. Né? Assim como aquele que vive numa pobreza extrema também é difícil. Imagina, às vezes não tem nem o necessário, né, gente? A gente sabe que tem pessoas que infelizmente vivem numa situação difícil, né? Às vezes vai olhar assim, não tem nem o que comer, às vezes. E é triste, né? Então a gente tem que agradecer a Deus porque a gente tem saúde, em primeiro lugar, que pode se virar, pode fazer qualquer coisa, ganhar um dinheirinho. Eu não tenho, eu vou pedir uma comida no vizinho, sei lá onde, se vira, né? Mas tenho saúde, que é o mais importante. Tenho uma casa, se tem, é muito importante. Né? E agradecer a Deus por estar nessa família, estar nessa casa, estar nessa situação, né, de social, essa situação financeira, e não reclamar. Porque hoje na doutrina espírita a gente deve então refletir, entender, mas por que eu estou passando por isso? Agora então eu sei por que eu estou passando por isso. E eu devo aceitar e me melhorar. Né? Porque reclamar não vai resolver, né? Não vai resolver o meu problema, vai piorar meu problema, na verdade, né? Que aí é aquela coisa que vai trazer doença, aquela coisa toda, dificuldade, né? Coisas negativas, espíritos que vão, né, trazer influências negativas, aquela coisa toda. Então tudo isso é importante, né? Então agora nós vamos lá para a questão 180. Vamos pular lá para 180 agora. Alguma dúvida me interrompe aí, viu, gente? Acharam? Então o Kardec pergunta novamente: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Não, interessante a pergunta, né? Então se nós vamos sair desse planeta e vamos para outro, nós vamos ter a nossa mesma inteligência, o mesmo conhecimento que a gente aprendeu aqui? Será que vamos ter, gente? Ou vamos perder tudo? Aquele exemplo que a gente deu, né, de transição planetária, aquele espírito muito endurecido que não quer se melhorar, então tu não quer, então tu vai lá para um planeta conforme a tua situação moral, tu vai lá para o tempo das cavernas para ajudar os outros lá. Estão lá fazendo fogo, aprendendo, tu vai ser mais inteligente para ajudar eles. Então aquilo tudo que a gente aprendeu, a gente não vai perder. Isso é a coisa boa, né? É a boa notícia que a gente tem, né? A gente pode ser exilado para um mundo inferior, mas tudo aquilo que a gente aprendeu a gente não perde. Toda a nossa bagagem, as nossas experiências, tudo isso vai ficar dentro do espírito. Vai ficar com ele para levar de experiência para aqueles outros lá, que talvez eu vou auxiliar eles, né? Porque eu vou chegar lá com a experiência toda que eu tenho e vou vendo eles lá fazendo fogo, aquelas coisas, e caçando. Para mim aquilo assim, eu vou desenvolver outras coisas, outras maneiras, porque eu já tenho uma inteligência mais desenvolvida que eles não têm, né? Ou seja, então eu vou levar progresso para aqueles que estão começando lá. Isso não é uma coisa boa? Então a gente tem que entender também que o exílio planetário não é um castigo de Deus, não é um mal. Serve para nós nos melhorar, a ser humilde, né? Começar de novo, e para ajudar aqueles que estão começando também, porque eles não tiveram experiência.
Entenderam? É a mesma coisa, um professor que tem uma inteligência, que fez uma faculdade, que vai ajudar aquelas crianças lá da primeira série. Ele vai chegar lá para ele, lá, A, B, C, aquilo ali para ele né? Ele já passou para aquilo ali, já está até em outros cálculos, outras coisas mais avançadas que aquilo ali, né? Então para ele vai ser uma coisa bem, né? Vai tirar de letra aquilo ali, né? Entenderam? Então vamos ver a resposta ali. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. E depende muito também aqui, diz assim, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar, né? Ou seja, então, mesmo ele sendo um professor, sei lá, sendo uma pessoa muito inteligente que vai se exilar lá para o mundo primitivo, dependendo se ele reencarnar num corpo, por exemplo, de macacoide, que ainda caminha meio que nem um macacão, ainda que não caminha, não é bípede ainda, né, totalmente, ele vai ter uma certa limitação quanto ao seu corpo, quanto ao seu cérebro, que é outra constituição, né, corporal, né? É outra constituição, então ele vai ter dificuldade ali naquele corpo, né? É a mesma coisa pegar e, por exemplo, assim, eu tenho que, sei lá, um exemplo bem simples, assim, rotineiro, eu tenho que, sei lá, cortar grama, sei lá, com uma foice, alguma coisa assim, um mato grande, mas se eu não afiar bem o meu instrumento, a minha ferramenta estiver cega, ela não vai cortar bem, né? É a mesma coisa com o nosso corpo. Se o nosso corpo tiver limitações, ele não vai fazer um bom trabalho, não vai poder usar aquela bagagem 100% que ele tinha ali naquelas condições, entendeu? Isso é importante a gente saber também, que os benfeitores falaram aqui, né? Ele vai ter dificuldade através da sua limitação, né, do corpo. Assim como acontece com muitos inteligentes que não usaram a sua inteligência para o bem, a explicação daqueles que reencarnam deficiente. Muitas vezes deficiente mental, agora aqueles anencéfalos que nascem, né? Mas aí muitos não sabem por quê. Mas por que Deus fez isso, né? Mas não foi Deus, foi eles mesmos, né? Usaram mal a sua cabecinha, a sua inteligência para o mal, e aí então reencarnaram depois numa situação difícil, né? Aí imagina aquela inteligência toda que tem o espírito, aquela bagagem toda, mas que o cérebro dele tem problema, ele não consegue. Imagina, bota, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo, um Hitler aí, né? Bota ele aí numa pessoa que tem um cérebro perfeito, o que vai acontecer? Né? Nos dias de hoje, ele vê toda essa tecnologia toda, ele vai criar vai ser um avião ali, né? Mas já está muito mais fácil para dominar o mundo que lá na década de 60, lá 40, no século 21, né? Século 20. Imaginem. Então por que muitas vezes vai ter que reencarnar doente? Porque Deus sabe, se der uma inteligência perfeita, ele pode acabar com o planeta. Uma inteligência dessa. Vejam o que é a importância de nós usar a inteligência e usar às vezes para o mal, né? E aí então vem doente para ficar limitado, né? O espírito é inteligente, é importante a gente saber que nossa inteligência, a nossa bagagem está no espírito e não no corpo de carne. As nossas experiências são do espírito, não é do corpo. Então se eu reencarno num corpo que é deficiente e mental, eu não vou ter minha capacidade mental de fazer o que eu quero, né? Eu vou ser limitado. Entenderam? Sim. E aqui diz, veja-se influência do organismo, capítulo 7, parte 2. Tem um comentário aí, né? Vamos deixar para outra que encerrou o nosso horário, tá, gente? A gente retoma com essa 180 aí, que agora que eu vi que estourou o horário. Então, dúvidas, perguntas aí, vamos deixar para a próxima. Depois a gente conversa aqui, tá? Infelizmente o horário nos convida. Então novamente a gente agradece a participação de todos, né, que estavam vibrando conosco. E convidamos a todos, então vamos fazer nossa prece de encerramento.
Vamos então nos harmonizarmos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, estudando, à luz da doutrina espírita, esse trabalho tão importante que os benfeitores da humanidade nos trouxeram, que a gente possa aprender, refletir, sentir nos nossos corações e praticar isso que a gente está aprendendo, fazendo os esforços continuados, pacientes e perseverantes e disciplinados perante as dificuldades da nossa existência. Então assim, Senhor, em Teu nome, agradecemos ao nosso patrono espiritual, nosso Pai Francisco, e a toda a equipe que nos acompanha, todos os familiares, nosso mentor amigo, por todo este auxílio, por esta inspiração, e que a gente possa sair daqui bem melhor ao qual aqui chegamos. Muito obrigado a todos e damos então por encerrado as nossas atividades doutrinárias esta noite. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.